Problema de abastecimento de uma comunidade. Vamos recordar seu enunciado. Considere uma instalação de bombeamento para abastecer uma comunidade com 500 habitantes, sendo o seu consumo de 250 litros por dia por habitante, funcionando numa jornada de 8 horas por dia. A tubulação de sucção deve ter 10 metros de comprimento e a de recalque 300 metros de comprimento. O desnível geométrico é de 20 metros. Os tubos serão de PVC, coeficiente de Hans-Wilhelm para o PVC igual a 140. Na tubulação de sucção deverão ser instaladas uma válvula de pé com crivo e uma curva de 90 graus. Na tubulação de recalque deverão ser instaladas uma válvula de retenção leve, um registro de gaveta, duas curvas de 90 graus, duas curvas de 45 graus e uma saída de canalização. Dado água a 20 graus Celsius, o que implica dizer que a sua massa específica é 998,2 kg por metro cúbico e sua viscosidade cinemática 1,004 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo e a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pede-se 1. Calcular a demanda e a vazão recalcada. 2. Calcular os diâmetros das tubulações de recalque e sucção. 3. Calcular a perda de carga na sucção para a vazão recalcada. 4. Calcular a perda de carga no recalque para a vazão recalcada. 5. A carga manométrica da bomba para a vazão recalcada. 6. Especificação de uma bomba centrífuga para um coeficiente de segurança mínimo. 7. A potência consumida e o rendimento do motor elétrico a ser instalado numa rede de 220 volts. Dados pela Tigre. Nós temos a bitola de referência em milímetros em polegada. Para os tubos soldáveis, nós temos o diâmetro externo e o diâmetro interno. Para os tubos rosqueáveis, diâmetro externo e diâmetro interno. Velocidade máxima para cada tubo e vazão máxima para cada tubo. Temos também ainda como dados os comprimentos equivalentes de alguns acessórios em tubulações de PVC rígido. Então nós temos aqui o diâmetro externo e temos aqui a singularidade. Exemplo, curva de 90 graus para uma tubulação de 1,5 polegada, 1,2 metros. Esse é o comprimento equivalente. Lembrando que o comprimento equivalente é o comprimento fictício, onde nós temos uma perda de carga distribuída precisamente igual à perda de carga localizada, o qual substituiu. Vamos começar calculando a demanda, ou seja, a vazão recalcada, que também poderia ser denominada no projeto de vazão desejada. Então nós temos lá 500 habitantes, cada um consumindo 250 litros por dia, e eu sei que a minha instalação vai funcionar 8 horas por dia. Daí eu vou tirar que eu necessito de 15.625 litros por hora, ou aproximadamente 4,341 litros por segundo, ou 4,341 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Isso seria a vazão desejada. Agora, a minha demanda, se eu quisesse dar a resposta separada, seria o 500 vezes 250, ou seja, 125 mil litros por dia. Essa seria a demanda que eu necessitaria para abastecer essa comunidade de 500 habitantes. Respondida a primeira pergunta. Vamos partir para a segunda. Cálculo dos diâmetros das tubulações de recalque, lembrando que recalque é a tubulação após a bomba, e da sucção, que é a tubulação antes da bomba. Sabendo que os mesmos serão de PVC e optaremos por trabalhar com tubos soldáveis. Importante observar aqui o seguinte: sempre iremos dimensionar a tubulação após a bomba, ou seja, tubulação de recalque. E adotaremos para a tubulação antes da bomba uma tubulação com um diâmetro imediatamente superior. Isso para se precaver do fenômeno de cavitação. Ora, estamos num problema onde o abastecimento não é por 24 horas de maneira ininterrupta. Portanto, não podemos aplicar a fórmula de Bresser. Então vamos partir para a fórmula recomendada pela ABNT, a NBR 5626. Ela me indica o seguinte, que o diâmetro, já o considerado diâmetro de referência econômico, seria 1,3 vezes x elevado a 0,25 vezes raiz quadrada de quê? Lembrando que esse x é o tempo de funcionamento por dia dividido por 24. Esta vazão tem que ser trabalhada em metros cúbicos por segundo e o diâmetro vai sair em metros. Ora, substituindo os valores, nós vamos ter 1,3 vezes 8 sobre 24, que a jornada é de 8 horas, elevado a 0,25, raiz quadrada de 4,341 vezes 10 a menos 3. Vamos tirar um diâmetro econômico de referência igual a 0,0651, ou seja, 65,1 milímetros. Indo para
tabela fornecida pela Tigre, nós vamos ter lá o mais próximo, já que é no recalque, seria com soldáveis 66,6, com rosqueáveis 65,6. Como nós optamos em trabalhar com soldáveis, nós vamos considerar o diâmetro de recalque como sendo o de 2,5 polegadas, que tem um diâmetro externo de 75 milímetros e um diâmetro interno de 66,6 milímetros. Como isso, agora vamos verificar com relação à velocidade. Calculamos a velocidade no recalque com os dados e vamos obter uma velocidade de 1,25 metros por segundo, bem abaixo da velocidade máxima, então está tudo ok. A vazão também está abaixo, aqui seria uma vazão em litros por segundo, 7,9, nós estamos com uma vazão de 4,34 litros por segundo. Temos que adotar para a tubulação antes da bomba, ou seja, tubulação de sucção, um diâmetro imediatamente superior. Se optamos pelo recalque por 2,5, a sucção será 3. Vamos também verificar a velocidade, que também vai dar certo. Minha velocidade de sucção deu 0,967 metros por segundo, que também está bem abaixo, sem problema nenhum. Então, acabamos de dimensionar a tubulação de PVC para depois da bomba e para antes da bomba. Vamos partir para a terceira pergunta. Cálculo da perda de carga na sucção para vazão recalcada. Pela fórmula de Hans-William, por quê? Porque foi dado o coeficiente de Hans-William para o PVC. Então, nós teríamos que a perda seria 10,643 vezes comprimento do tubo, mais a somatória dos comprimentos equivalentes, dividido pelo diâmetro elevado a 4,871, vezes a vazão sobre o coeficiente de Hans-William, tudo isso elevado a 1,852. Importante, existem muitas literaturas que colocam 4,87 somente e 1,85. Eu vou trabalhar com 3 algarismos significativos nesse problema. Então nós vamos ter comprimentos equivalentes para a tubulação antes da bomba. Nós temos a válvula de pé e crivo, que seria 26,8 metros, e a curva de 90 graus, 1,5 metros. Temos um comprimento de tubos dados 10 metros. Aplicando, então nós teríamos 10 mais 26,8 mais 1,5. Diâmetro interno em metros, elevado a 4,871. Vazão dividido pelo coeficiente de Hans-William, elevado a 1,852. Vai nos propiciar uma perda de carga na sucção, aproximadamente 0,529 metros. Para o recalque, maneira análoga, nós temos um comprimento de 300 metros, temos as singularidades, temos 2 curvas de 90 graus, cada uma com 1,4, 2 curvas com 0,8, de curvas de 45 graus, temos uma saída de canalização 3,5 metros, temos uma válvula de retenção tipo leve 8,2 metros e ainda temos um registro de gaveta aberto 0,9 metros. Então a nossa somatória dos comprimentos equivalentes seria 8,2 mais 0,9 mais 2 vezes 1,4 mais 2 vezes 0,8 mais 3,5, vai nos dar 17 metros. Então, pela fórmula de Hans-William, temos que a perda de carga no recalque seria 10,643, 300 mais 17, o diâmetro de recalque em metros elevado a 4,871, a vazão em metros cúbicos por segundo e o coeficiente de Hans-William para o PVC. Tiramos uma perda de carga no recalque de 8,113 metros. Agora nós vamos calcular a carga manométrica para a bomba recalcada. Basta lembrar da equação da curva característica da bomba. Nesse caso, vamos supor que os reservatórios sejam abertos à atmosfera e que os seus níveis sejam considerados constantes. Nós vamos ficar então com a nossa carga manométrica, que seria igual à carga do sistema, igual à carga estática, que no caso seria cota geométrica, 20 metros, mais a perda de carga total, que seria a perda antes da bomba, 0,529, mais a perda de recalque, 8,113. Com isso, nós vamos tirar uma carga manométrica na ordem de 29 metros. Especificação de uma bomba centrífuga para o coeficiente de segurança mínimo. Segurança mínimo seria 1,1. Então, vou pegar a nossa vazão e vou multiplicar por 1,1. Não precisaria, mas vamos atender a essa exigência, a essa condição dada pelo problema. Então, nós teríamos 1,1 vezes a vazão desejada e teríamos uma vazão de 17,2 metros cúbicos por hora. Para esta vazão, que também seria 0,0478 metros cúbicos por segundo, vamos calcular as perdas de carga na sucção, que passou a ser 0,632 metros. Mudei somente a vazão. Para a nova vazão, também iremos calcular a perda de carga no recalque. Então, a perda de carga no recalque, só mudei a vazão, deu agora 9,7 metros. Isso trabalhando com coeficiente de segurança mínimo, ou seja, 1,1 na vazão. Dessa forma, a nossa carga manométrica passou a ser 31 metros. Vamos para a escolha preliminar da bomba. Por exemplo, entramos na página www.escoladavida.eng.br/hidráulica
/1/consultas HTM. Clicamos em exemplos de bomba e vamos pegar no caso da KSB. Vamos partir para a KSB de 3.500 RPM. Então aqui as designações das bombas. Então nós marcamos a nossa vazão 17.2, subimos uma vertical, marcamos o 31 metros, puxamos uma horizontal, onde cruzar nós temos a escolha preliminar da bomba, no caso seria a Mega Norm 32.125.1 com 60 Hz e 3.500 RPM. No caso de optarmos por uma rotação de 1750, a mesma coisa, marcamos a vazão 17.2, puxamos uma vertical, marcamos o 31, puxamos uma horizontal, onde cruzar, como ficou muito em cima, podemos ficar em dúvida entre a 32.250 e a 40.250. Essa seria a escolha preliminar da bomba. A partir daí, nós vamos pensar na potência consumida e o rendimento do motor, supondo que o mesmo seja alimentado numa rede de 220 volts. Então vamos partir, marcamos a vazão 17.2, subimos, marcamos o HB31 e vemos que onde eles vão se cruzar, o ponto seria aqui. Isso quando eu estou trabalhando com fator de segurança mínimo. Eu vou optar em partir para o diâmetro de rotor, pelo menos por enquanto, imediatamente acima. Como isso vai me dar uma vazão maior do que a vazão que eu quero, eu vou em próximo vídeo discutir como é que eu determino o diâmetro de rotor exato. Pelo momento, nós vamos optar pelo maior. Então, nós optamos pelo diâmetro de 138 milímetros. Desta forma, eu preciso achar onde eventualmente a CCI vai cruzar. Vamos pegar um ponto acima dessa curva. Então, vamos adotar uma vazão de 20 metros cúbicos por hora, que vai nos dar 0,00556 metros cúbicos por segundo. Basta pegar o 20 e dividir por 3.600. Vou jogar isso, vou calcular a perda de carga na sucção, que passa a ser 0,84 metros. Só mudei a vazão. Vou calcular a perda de carga no recalque. Só mudei a vazão também. Vai nos dar 12,83 metros. Dessa forma, o HB para esse ponto seria 33,7. Então eu vou marcar o HB 33,7, vou puxar uma horizontal, vou marcar a vazão, no caso de 20, puxei, aonde cruzar eu tenho aqui o segundo ponto. Vou unir esses dois pontos e ele automaticamente vai estar cruzando o 138. Quando eu unir, cruzei, eu vou puxar uma horizontal e vou ler o HB de trabalho, que no caso deu 31,9 metros. Vou puxar uma vertical para baixo e vou ler a vazão de trabalho, quando eu estiver trabalhando com a bomba com diâmetro de rotor 138. Vai nos dar uma vazão aproximadamente 17,9 metros cúbicos por hora. Automaticamente vou ler o rendimento, que está entre 60 e 62, aproximadamente 61%. Já que definimos o ponto de trabalho, podemos calcular a potência nominal da bomba, que seria o gama, no caso massa específica 998,2 vezes 9,8, peso específico gama igual a massa específica vezes a aceleração da gravidade, vezes a vazão do ponto de trabalho em metros cúbicos por segundo, por isso que eu dividi por 3.600, vezes o HB 31,9, dividido pelo rendimento 0,61, vezes 735 para a resposta já sair em CV, porque a resposta estava saindo em watts. Tiramos uma potência de 3,47 cavalos vapor. Dividimos essa potência por 0,9, obtemos a potência do motor de referência, que vai nos dar 3,86 cavalos vapor. Para a rede 220, o motor comercial seria de 5 cavalos. Dessa forma, calculamos o rendimento, que seria a potência da bomba, 3,47 dividido por 5, vai nos dar vezes 100, vai nos dar um rendimento relativamente baixo para o motor elétrico, mas é o que deu, no caso deu 69,4%. Agora vamos partir para a análise da 1750. Ficamos em dúvida entre a 32.250 a outra. Vamos marcar primeiro na 32.250. Marcamos o 31, puxamos uma horizontal, marcamos 17,2, puxamos uma vertical. Opa! Deu fora. Então nós não temos, já que a bomba é fabricada de 213 milímetros a 260 milímetros. Ficou acima de 260. Então, aqui nós não temos ponto de trabalho para esse caso. Então, essa bomba automaticamente não é adequada. Então, descartamos. Vamos agora analisar a outra, 40,250. Marcamos o 31, puxamos a horizontal. Marcamos o 17,2, puxamos a vertical e estamos vendo que deu dentro. Pensando novamente em adotar acima, pegamos 260. Vamos fazer o nosso cálculo para vazão de 20 metros cúbicos por hora. Já tínhamos obtido o HB de 33,7. Marcamos o 33,7, puxamos uma horizontal, marcamos o 20, puxamos uma vertical, onde cruzar
temos aqui o ponto, vamos uni-los. Unimos, vai cruzar automaticamente a curva do diâmetro de rotor de 260. Puxando uma horizontal, vamos ler um HB de trabalho de 32,2 metros. Descemos uma vertical, vamos ler a vazão de trabalho aproximadamente 18,5 metros cúbicos por hora. E um rendimento aproximadamente igual a 48%. Calculamos dessa forma a potência nominal da bomba, que também é denominada de potência mecânica. Temos o gama, ρ vezes G, 998,2 vezes 9,8, a vazão em metro cúbico por segundo, 18,5 dividido por 3.600, a vazão do ponto de trabalho, o HB em metro, também de trabalho, e o rendimento. O 735 é uma conversão de watts para CV. Tiramos uma potência nominal da bomba de 4,6 CV. Desta forma, vamos calcular a potência do motor de referência, que vai nos dar 5,1 CV. Optamos pelo motor de 5 CV. Então, o motor é o mesmo. A potência consumida vai ser a mesma, mas a potência da bomba é maior. E o rendimento deu bem maior, né? Nós estávamos com um rendimento na ordem de 69%, passamos a ter um rendimento do motor na ordem de 92%. Agora é questão de analisar economicamente qual das duas soluções é mais viável para o projeto, se é de 1.750 RPM ou se é de 3.500 RPM. Se eu pensar em potência consumida, em rendimento, estou optando pela bomba de 1.750 RPM. Mas isso será assunto para os próximos vídeos. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Não esqueça de clicar no canal, lá no joinha, e se inscrever lá no canal. Assim você me ajuda a dar continuidade a esse projeto, onde sonho em fazer algo diferente. Sonho em quebrar a barreira do aprendizado confinado em uma sala de aula. Passo a ter um aprendizado gratuito, aberto a todos que se interessarem.